Quero chamar aqui o Frei Gilson, que vai pregar para nós. Quero primeiramente agradecer a Deus pela vida desse homem, por aquilo que ele tem feito na nossa nação, na nossa vida, na vida de cada um de nós aqui, aquilo que Deus tem feito na nossa vida através da vida dele. Senhor Jesus, faz em nós que nessa madrugada nós sejamos impactados por aquilo que o Senhor deseja formar dentro do nosso coração, em nome de Jesus. Estenda seus braços aqui à frente. Nós queremos orar agora pela vida do Frei Gilson. Senhor Deus, nós clamamos do alto do céu que o Teu Espírito venha sobre a vida desse homem. Nós pedimos, Senhor, que você venha cingi-lo agora de todos os lados, Senhor. Que você venha protegê-lo de todos os lados, Senhor. Fortalecê-lo. Que o Senhor venha dar a força que vem do Teu Espírito a esse homem, para que ele possa proclamar para nós agora aquilo que está dentro do Teu coração, Senhor. Nós clamamos o Teu Espírito Santo, porque nós sabemos que Ele é o único que pode saciar a sede da humanidade. Por isso, Senhor, nós queremos beber daquilo que o Senhor derrama na vida do Frei Gilson. Nós queremos beber nessa noite, Senhor, daquilo que você tem derramado sobre o coração dele. Por isso, faz transbordar da vida dele agora sobre a nossa, Senhor, para que nós possamos ter a nossa sede saciada e a nossa fome saciada pela Tua presença, Senhor. Nós consagramos a vida dele, o ministério dele, ao Imaculado Coração da Virgem Maria, ela que é a nossa mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom dia, Desperta Brasil! Quem está um caco igual eu? Pode se sentar. Eu queria que você fizesse um grande silêncio. Faça um grande silêncio. Abra sua Bíblia em João capítulo 14. João capítulo 14, versículo de 15 a 17. Vocês sabem o que vai acontecer agora, sim ou não? Vocês sabem o que vai acontecer agora, sim ou não? Não. A gente fez com vocês um querigma: amor de Deus, pecado e salvação, fé e conversão. E essa pregação minha agora, eu tenho a missão de falar do Espírito Santo, porque daqui a pouco vai reunir-se vários irmãos aqui, e nós vamos pedir a efusão do Espírito Santo sobre todos nós. Então olha para quem está do seu lado e diga: daqui a pouco. Se tem alguém dormindo do seu lado, fala: acorda, desperta, Brasil, desperta. Diga para quem está do seu lado: daqui a pouco vamos clamar o Espírito Santo, e você vai receber a efusão do Espírito. Quem quer receber o Espírito Santo, diga: eu quero. Diga: eu quero receber o Espírito Santo. Eu quero pregar o mais rápido possível, porque a gente está atrasado no horário. E mais importante do que minhas palavras será a oração que nós vamos fazer. Amém? Eu quero pregar inspirado em Santo Agostinho,
Eu queria que você colhesse a profundidade do que ele vai nos ensinar. Qual é o sinal que você é cheio do Espírito Santo? Diga para mim, qual é o sinal que você é cheio do Espírito Santo? Olha para quem está do seu lado e pergunta, qual é o sinal que prova que você é cheio do Espírito Santo? Deixa ele responder para você. O que você acha que é? Vai, responde para ele. O que você acha que é? Qual é o sinal de que você é cheio do Espírito Santo? Vamos ver se ele acertou. Santo Agostinho diz: quem ama é sinal de quem tem o Espírito Santo. Diga comigo, quem ama é sinal que tem o Espírito Santo. Santo Agostinho diz: quanto mais amar, mais você terá o Espírito Santo. Quem ama é sinal que tem o Espírito Santo. E quanto mais você amar, mais você terá o Espírito Santo. E quanto mais Espírito Santo você tiver, mais amor você vai ter para dar. Você abriu sua Bíblia em João capítulo 14, versículo de 15 a 17. Leia. Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Paráclito. Veja, outro Paráclito, para que fique eternamente convosco. Quem é este outro Paráclito? É o Espírito da verdade. Diga comigo, Paráclito é o Espírito da verdade. E olha o que a palavra diz, que o mundo não pode receber. O mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Amado irmão e amada irmã, preste atenção. Cristo prometeu aos apóstolos outro Paráclito. Cristo prometeu aos apóstolos o Espírito Santo. Mas notemos, Santo Agostinho, estou lendo Santo Agostinho, tá? Mas notemos que ele prometeu com alguns termos. Ele prometeu com alguma condição. Qual é a condição para receber o Paráclito? Qual é a condição para receber o Espírito Santo? Se você me ama. Leia aí sua Bíblia de novo. João 14, 15. João 14, 15. O que está escrito aí? Leia comigo. Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai. Veja, se vocês me amam, diz ele, observa os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele lhes dará outro Paráclito. É por isso então que o apóstolo Paulo diz: o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos capítulo 5, versículo 5. Santo Agostinho pergunta: como pode então o Senhor, referindo-se ao Espírito Santo, dizer: se vocês me amam, guardam os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e lhes dará outro Paráclito? Uma vez que sem o Espírito não podemos amar a Deus, nem guardar os seus mandamentos. E Agostinho está fazendo uma pergunta agora: mas para receber o Espírito Santo, eu tenho que amar a Deus
e eu tenho que guardar os mandamentos. Mas como é que eu vou guardar os mandamentos e como é que eu vou amar a Deus se eu não tenho o Espírito Santo? Como podemos amar a Deus para receber o Espírito, se sem o Espírito não podemos amar a Deus de forma alguma? E como podemos guardar os mandamentos de Cristo para receber o Espírito, se sem esse dom não podemos guardá-los? Veja, Santo Agostinho é extraordinário. Para você receber o Espírito Santo, você precisa amar Jesus. Você precisa querer guardar os seus mandamentos. Mas agora ele muda a pergunta: mas como guardar os mandamentos sem o Espírito Santo? Como amar Jesus sem o Espírito Santo? A palavra de Deus, eu quero que você abra essa palavra, 1 Coríntios, capítulo 12, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 3. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 3. Eu quero que você erga sua mão direita, ergue sua mão direita comigo e diga essa palavra, profetiza essa palavra comigo bem forte. Por isso eu vos declaro, diga comigo, por isso eu vos declaro. Vocês estão tudo morto, vai. Por isso eu vos declaro. Começaram a acordar. Por isso eu vos declaro. Ninguém, falando sob a ação divina, pode dizer: Jesus seja maldito. E ninguém pode dizer: Jesus é o Senhor, senão sob a ação do Espírito Santo. Diga mais forte: ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor sem a ação do Espírito Santo. Amado irmão e irmã, essa palavra é importante para mim e para você. Sem o Espírito Santo, Deus não governa a sua vida. Sem o Espírito Santo, Jesus não é o teu Senhor. Sem o Espírito Santo, Jesus não é o teu Salvador. Sem o Espírito Santo, você vai fazer a sua vontade. Sem o Espírito Santo, você vai fazer o que você quer da sua vida. Sem o Espírito Santo, você não vai deixar Jesus governar os seus pensamentos, as suas emoções, o seu corpo. Então ergue seus braços mais alto que você pode comigo. Então diga: eu preciso do Espírito Santo. E eu quero dizer a vocês todos aqui: haverá daqui a pouco um grande derramamento do Espírito Santo neste lugar. Este estádio será repleto do Espírito Santo. Quem pode dizer Jesus é o Senhor no sentido que o apóstolo entende, senão aquele que ama? De fato, muitos reconheceram Jesus com palavras, enquanto com o coração e com obras o negam. Não adianta amar Jesus com palavras e com as obras negar Jesus, como diz o apóstolo. Abra sua Bíblia aí em Tito capítulo 1, versículo 16. Tito capítulo 1, versículo 16. Muitos proclamam que conhecem a Deus, mas na prática o renegam. Detestáveis que são, rebeldes e incapazes de qualquer boa obra. Essa palavra é forte, hein? Olha para quem está do seu lado e diz: não sei se é você. Olha para quem está do seu lado e diga: não sei se é você. Mas muitos proclamam que conhecem a Deus,
mas na prática o renegam. Detestáveis, rebeldes, incapazes de qualquer boa obra. Palavra de Deus ou palavra do Frei Gilson? Se com as obras se pode negar a Deus, é igualmente verdade que é com os fatos que se o confessa. Portanto, ninguém pode dizer Senhor com a alma, com as palavras, com os fatos, com o coração, com a boca, com as obras, senão no Espírito. Ninguém o diz nesse sentido, senão quem o ama. Agostinho está nos ensinando que eu só vou dizer Jesus é o meu Senhor se eu amar Jesus. Não é à toa que Jesus pede para Pedro: Pedro, tu me amas? Uma pergunta: Pedro, tu me amas? Porque se não me amas, não poderás receber o Espírito Santo. Eu quero perguntar para vocês que estão aqui: vocês amam Jesus? Vocês amam Jesus? Ora, se os apóstolos diziam Jesus é o Senhor, e não diziam de forma falsa, como aqueles que confessam com a boca e o negam com o coração e com as obras, em suma, o diziam de forma autêntica, certamente o amavam. Os apóstolos amavam Jesus. E como o amavam, se não no Espírito Santo? E no entanto o Senhor ordena-lhes, antes de tudo, que o amem e observem seus mandamentos, para poderem receber o Espírito Santo, sem o qual certamente não poderiam nem amá-lo, nem observar os seus mandamentos. Então diga assim comigo: para receber o Espírito Santo, eu preciso amar Jesus, e eu preciso obedecer os mandamentos de Jesus. Mas a pergunta ainda continua: mas como amar Jesus? E como obedecer os mandamentos sem o Espírito Santo? Agostinho agora começa a responder essa pergunta. Devemos, portanto, concluir que quem ama o Espírito Santo tende-o, merece tê-lo em maior abundância, e tendo em maior abundância consegue amar mais. Deus quer derramar o Espírito Santo em abundância sobre você. Coloque a mão no seu coração e diga: eu posso ser mais cheio do Espírito Santo. A graça do Espírito Santo pode ser abundante em mim. Então o que Agostinho está nos ensinando? Os discípulos já tinham o Espírito Santo, que o Senhor lhes prometia, e sem o qual não poderiam reconhecê-lo como Senhor. Ninguém pode reconhecer Jesus como Senhor se não for pela ação do Espírito. Você já tem o Espírito Santo. Levanta a mão aqui quem já foi batizado. Levanta a mão aqui quem já foi batizado. Você já tem o Espírito Santo. Só que eles não tinham o Espírito Santo com a plenitude que o Senhor os prometia. Ou seja, eles tinham e ao mesmo tempo não tinham. Santo Agostinho, estou lendo Santo Agostinho. Então eles tinham e ao mesmo tempo não tinham, no sentido de que ainda não tinham com a plenitude que deveriam tê-lo. Eu quero dizer para você: você tem o Espírito Santo. Olha para quem está do seu lado e diga: você tem o Espírito Santo. Só que ainda não na plenitude que deveria ter. Você está entendendo, sim ou não?
Entrega os teus braços mais alto que você pode. Diga: Jesus, eu estou entendendo essa palavra. Eu quero o Espírito Santo na plenitude que o Senhor deseja para mim. Eles tinham, os apóstolos, eles tinham o Espírito Santo, sim ou não? Mas Santo Agostinho diz: em medida limitada. Tira o clique aqui para mim, por favor, do meu fone, obrigado. Eles tinham o Espírito, sim, mas de forma limitada, e ele deveria ser-lhes dado mais abundantemente. Então talvez você tenha o Espírito Santo, sim, mas de forma limitada. Deus quer dar de forma abundante. Abundante. Eles possuíam o Espírito Santo de forma oculta, e deveriam agora receber o Espírito Santo de forma manifesta, porque o maior dom do Espírito Santo consistia também em uma consciência mais viva dele. Falando desse dom, o apóstolo diz: agora nós não recebemos. Aliás, eu quero que você abra essa passagem bíblica, 1 Coríntios, abra aí sua Bíblia, 1 Coríntios, espero que você tenha trazido a Bíblia para o Desperta Brasil, né? Ou só trouxe comida? Que vergonha, trouxe o pão e não trouxe o pão da palavra de Deus. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 2, 12. Você vai repetir essa palavra comigo. Diga bem forte: ora. Vocês estão vivos? Ora. Nós não recebemos o espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, que nos dá a conhecer as graças que Deus nos prodigalizou. Olha para quem está do seu lado e diga: Deus não vai te dar espírito de mundo. Porque o que é espírito de mundo? Se você recebesse espírito de mundo, você sentiria desejo dos vícios. Espírito de mundo, você sentiria desejo de pecado. Se você recebesse o espírito de mundo, você sentiria desejos carnais. Deus não dá espírito de mundo. Você vai receber aqui hoje o Espírito de Deus, para conhecer as coisas de Deus. Amém? E veja, Jesus liberou sobre os apóstolos o Espírito, e não uma vez, mas 2 vezes o Senhor concedeu aos apóstolos de forma manifesta o dom do Espírito. Logo após ressuscitar dos mortos, Ele soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. O importante é ter em mente que, sem o Espírito Santo, não podemos amar Cristo. Diga comigo: sem o Espírito Santo, não podemos amar Cristo, nem observar os seus mandamentos. E que menos podemos fazê-lo quanto menos temos de Espírito Santo. Enquanto mais podemos fazê-lo, quanto maior é a abundância que temos dele. Então, quanto mais Espírito Santo, mais você vai amar Jesus. Quanto mais Espírito Santo, mais você vai observar os mandamentos de Jesus. Quanto menos abundante for o Espírito, menos você ama Jesus. Está dando para entender, sim ou não? Não é, portanto, sem razão que o Espírito Santo é prometido, não só àqueles que não o têm, mas também àqueles que já o possuem. Veja, o Espírito Santo é dado para aqueles que não têm e para aqueles que já o possuem. Aqueles que não têm, para que o tenham.
Então hoje, se tem alguém aqui que não tem o Espírito Santo, vai receber o Espírito Santo, amém? Então quem não tem, vai ter. Mas para aqueles que já possuem, vão receber em abundância. Padre Pio tinha o Espírito Santo em abundância. Madre Teresa de Calcutá tinha o Espírito Santo em abundância. Teresinha do Menino Jesus tinha o Espírito Santo em abundância. Por que que nós temos uma vida mesquinha? Por que que nós temos uma vida frouxa? Por que que nós temos uma vida só mexendo em rede social e celular? Por que que nós não lemos a palavra, não temos fome da palavra, não temos fome da Eucaristia? Porque nós não mudamos de vida? Porque nós temos o Espírito Santo de forma limitada. Deus quer te dar o Espírito Santo de abundância, para que você ame mais Jesus. Você tem que sair desse desperta apaixonado por Jesus. Você tem que chegar nesse desperta na sua casa apaixonado por Jesus, amando Jesus mais do que tudo na sua vida. Aquele que ama pai e mãe mais do que a mim não é digno de mim. Você tem que chegar em casa e falar: a partir de agora, eu amo mais Jesus que meu trabalho, eu amo mais Jesus que meu dinheiro, eu amo mais Jesus que minha faculdade, eu amo mais Jesus que meu namorado, eu amo mais Jesus que meu pai, que minha mãe, eu amo mais Jesus que tudo. Sem o Espírito Santo você não vai dar conta. Diga: eu quero o Espírito Santo. Eu preciso do Espírito Santo. Gente, a palavra foi importante. Eu quero que você volte para João capítulo 14, versículo 15 a 17. Santo Agostinho está nos ensinando o poder dessa palavra. Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Paráclito, para que fique eternamente convosco. Veja, eternamente convosco. O Espírito Santo quer ficar todos os dias com você. E o Espírito da verdade, não é Espírito da mentira, porque o Espírito da mentira é o Satanás. Espírito da verdade. Quem recebeu o Espírito Santo não vai viver nas mentiras que esse mundo está pregando para nós, esse mundo sujo está pregando para nós. Quem recebe o Espírito Santo reconhece a mentira de Satanás. Quem recebe o Espírito Santo vive na verdade, não vive na mentira, não vive no pecado. Por isso que a palavra está dizendo: é o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Tem gente da sua casa, tem gente da sua família que talvez não vai receber o Espírito Santo, não pode receber o Espírito Santo. Por que que não pode? Porque não quer amar Jesus, porque não quer guardar mandamento, quer viver na farra, quer viver no mundo, quer viver no pecado. Se você quiser viver no pecado, você não pode receber o Espírito Santo em abundância. Está entendendo, sim ou não? Se você quiser viver no pecado, você não vai conseguir receber o Espírito Santo em abundância. Pedro pregava para 3.000 pessoas. Hoje eu estou pregando para mais de 50, de 60 mil, 70 mil, 80 mil pessoas. E quando Pedro pregou a palavra de Deus, as pessoas perguntaram: o que nós precisamos fazer para receber o Espírito Santo que você está falando? A resposta de Pedro: arrependei-vos dos seus pecados. Se você não quiser largar o teu pecado, meu amigo, você não tem como receber o Espírito Santo. O Espírito Santo
não é espírito de mundo que Deus quer te dar, é o Espírito de Deus que te tira do pecado. Pecado é a mentira de Satanás da sua vida. Ele te tira do pecado, te tira da mentira e dá para você o Espírito da verdade. Diga: eu quero o Espírito da verdade. Ele diz que o mundo não pode receber o Espírito Santo, como está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 7. Por que que o mundo não pode receber o Espírito Santo? Porque o desejo da carne é inimizade contra Deus, e de fato não se submete à lei de Deus, nem poderia. Olha o que Santo Agostinho está trazendo, um texto importante. Quem quer ficar no mundo não pode receber o Espírito Santo. Por quê? Porque a carne não se submete a Deus. Como se dissesse que a injustiça não pode ser justa. Por mundo aqui se entende aqueles que amam o mundo com um amor que não provém do Pai. Tem gente que ama o mundo com um amor que não provém do Pai. Abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 2, versículo 15. 1 João, capítulo 2, versículo 15. Repete comigo: não ameis o mundo, nem as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele. Diga mais forte: não está nele o amor do Pai. Você está entendendo, sim ou não? Se você ama o mundo, não está em você o amor do Pai. E o que é o amor do Pai? Romanos capítulo 5, versículo 5. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O amor do Pai é o Espírito. E portanto, o amor de Deus, derramado em nossos corações por meio do Espírito Santo que nos foi dado, é o oposto do amor deste mundo. Eu quero que você repita essa frase comigo, Santo Agostinho. Diga comigo: o amor de Deus, derramado em nossos corações, por meio do Espírito Santo, que nos foi dado, é oposto do amor deste mundo. Portanto, que nos esforcemos por reduzir e extinguir de nós o amor do mundo, para que possamos receber o amor do Pai. Qual é o processo que a gente então tem que fazer? Tirar de nós o amor do mundo, para que possamos receber o amor do Pai. Amém? Você está disposto a deixar o seu pecado aqui? Você está disposto a deixar essa fofoca, essa língua que não para de falar mal dos outros? Você está disposto a deixar essa mágoa? Você está disposto? Aquela mágoa que você tem de alguém? Você está disposto a deixar esse adultério? Você está disposto a deixar essa bebedeira? Aliás, vamos pegar a listinha, Gálatas capítulo 5, versículo 19. Gálatas, para não dizer que sou eu que estou falando, que senão já dá problema. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Eu pergunto a você, responde para Deus, hein? Pode ser sim ou não? Você está disposto a deixar a fornicação? Sexo fora do casamento. Você está disposto a deixar a fornicação? Você está disposto a deixar a impureza? Você está disposto a deixar a libertinagem? Você está disposto a deixar a idolatria? Você está disposto a deixar a superstição?
Você está disposto a deixar as inimizades? Você está disposto a deixar aqui as brigas? Você está disposto a deixar os ciúmes? Você está disposto a deixar o ódio? Você está disposto a deixar a ambição, as discórdias, os partidos, as invejas, as bebedeiras, as orgias e outras coisas semelhantes a essas? Eu termino dizendo: o mundo, portanto, não pode receber o Espírito Santo. Não o vê, nem o conhece. O amor mundano, de fato, não possui olhos espirituais, sem os quais não é possível ver o Espírito Santo. Quem tem amor mundano não consegue ver o Espírito Santo, que é invisível aos olhos da carne. Santo Agostinho: o Espírito Santo é invisível para quem é carnal. O Espírito Santo só se manifesta para quem está disposto a deixar a vida da carne para passar a viver a vida do Espírito. Por isso que nós estamos em Gálatas, e vá para Gálatas capítulo 5, versículo 16, que completa o que Agostinho acabou de falar. Digo-vos, pois, deixai-vos conduzir pelo Espírito, e não satisfareis os apetites da carne. Amém? Levanta sua mão direita e diga: eu quero me deixar conduzir pelo Espírito, e não mais vou satisfazer as satisfações da carne, os apetites da carne. Ficou clara essa pequena pregação, sim ou não? Qual é o segredo para receber o Espírito Santo? Amar Jesus, observar os mandamentos de Jesus. Mas como vou amar Jesus sem o Espírito Santo? Você já tem o Espírito Santo, só que você ainda não tem em abundância. Deus quer te dar o Espírito Santo em abundância, hoje, agora, neste momento. Você está preparado, sim ou não? Eu quero ler o último versículo. Pois os que são de Jesus Cristo, está aí, Gálatas capítulo 5, versículo 24. Pois os que são de Jesus Cristo. Eu poderia trocar a palavra: pois os que amam a Jesus Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e as suas concupiscências. Quem ama Jesus crucificou a carne. Eu tenho desejo de fazer coisa errada? Tenho, mas por amor a Jesus não faço mais. Eu estou crucificado para este mundo, eu estou morto para este mundo, e eu estou vivo para Deus. Eu não quero mais o Espírito Santo de forma limitada, eu quero o Espírito Santo de forma abundante. Eu quero amar mais Jesus do que quando eu entrei nesse desperta hoje.